Boa tarde a todos, todas e todes. Estamos aqui fazendo hoje mais uma entrevista das nossas comemorações, 1º de maio, né? Importantíssima data aí na luta dos trabalhadores e que cada vez mais continua importante. E nós estamos aqui pelo Comitê Popular de Luta Conceição Fontana e também pelo Partido dos Trabalhadores do Socorro, e vamos nos dedicar a fazer diversas entrevistas com trabalhadores e trabalhadoras durante todo o nosso mês de maio. E hoje nós estamos aqui, né, eu e o Elcio, junto com o companheiro Dagnaldo de Araújo Silva. Dagnaldo de Araújo Silva, hein? Ó. E Silva também... E também com o nosso cameraman Itamar, que está aqui com a gente também. Boa tarde, Dagnaldo, você está bem? Boa tarde, tudo bem, graças a Deus. Né? Que bom. Então, obrigado pelo convite, né, participar desse trabalho, né, com vocês, em homenagem ao Dia do Trabalhador, que é um dia para mim de comemorações, mas também de muita reflexão, né, que o mundo do trabalho tem muito a comemorar, mas tem muito que ainda lutar e refletir. Né? Afinal de contas, são muitos os desafios, né? Nós estamos aí nessa luta no movimento sindical, né, colaborando com a luta dos trabalhadores e trabalhadoras. Legal, que bom, Dagnaldo. Quem é o Dagnaldo? Bom, eu sou Dagnaldo de Araújo Silva, sou paraibano, lá de Campina Grande, não sou campineiro, sou campinense. E Campinas é campineiro, né? Eu sou campinense, mas torço pelo 13, né, da Paraíba. E estou aqui na região, em Águas de Lindóia, precisamente há 30 anos. Né? E comecei a trabalhar na rede hoteleira, na nossa categoria, né? Por volta do ano de 96, 97. Tá? Entrei no movimento sindical no início dos anos 2000. E o importante de falar, e até engraçado, é que a primeira vez que eu fui no sindicato foi para reclamar. Não foi para elogiar, foi para fazer uma reclamação, né? Que hoje, a gente observando o dia a dia do nosso trabalho, é que os trabalhadores vão fazer no sindicato, eles vão reclamarem, né? Então, e é um direito deles, está muito certo, tá? O que foi as coincidências? Quais foram as coincidências? Primeiro, o presidente Antônio Carlos é meu conterrâneo. Oxe! Então, é mesmo? Isso. O pessoal quando estava aqui começou aqui. Ele é de uma cidade lá da Paraíba chamada Mari, né? Essa foi a primeira coincidência. E depois que nós conversamos bastante, comecei a entender como funcionava, ele fez o convite para mim participar da diretoria do sindicato. E depois de um ano pensando, estudando, aí eu resolvi encarar o desafio, né? Que é um desafio muito, muito grande. E estamos aí na luta desde então, né? Brigando, lutando pelos direitos dos trabalhadores, né? O movimento sindical ele sofre ataques, né? Não é de hoje, mas de uns tempos para cá isso se acentuou muito, inclusive com o avanço das mídias sociais, da tecnologia, né? Então os ataques ao movimento sindical eles se intensificaram bastante, né? E a gente está aí nessa luta com esses desafios, né? Para colaborar, né? Fazer o trabalhador se conscientizar, chamá-los à reflexão da importância do movimento sindical para o mundo do trabalho. O movimento sindical plural, não é? Então, assim, nós representamos uma categoria aqui na região, representamos 25 cidades, né? A gente vai de Bragança aqui até Mococa, né? Então é uma responsabilidade muito grande, né? E a gente chama o trabalhador para essa consciência. Primeiro, o pessoal tem que se conscientizar do que nós fazemos parte da corrente onde quebra primeiro, né? A gente não detemos o poder econômico. Quem detém o poder econômico são os capitalistas, os patrões, tá certo? Então necessita, né, de uma entidade, de alguém para intermediar as discussões, tá certo? Para buscar benefícios para os trabalhadores tem que ser através do sindicato. Um trabalhador tem que ter essa consciência, tá? Coisa que muitas vezes não tem. Não tem porquê. Qual é o meu entendimento disso? É, de certa forma, uma vítima do sistema. Tá? O
Você veja os processos sociais recentes que aconteceram, né, contra o sindicalismo, né? Reforma trabalhista. Pesadíssima, por sinal. Precarização, né? Terceirização. Né? Então, isso tudo veio a prejudicar muito, né, o trabalhador, coisa que ele não teve consciência. Por quê? A mídia corporativista e capitalista fez uma divulgação ampla que a reforma trabalhista ia ser benéfica para os trabalhadores. A pejotização, terceirização generalizada. Mas eu te pergunto agora, onde estão os empregos que prometeram? Os 2 milhões de empregos. Você viu algum? Emprego precarizado, sim. Bastante. Né? Contrato intermitente, trabalhador sem saber quanto ia ganhar, como ia trabalhar. Né? E eles põem umas palavras em inglês para ficar bem chique ainda. Né? Ontem, eu acho que foi outro jornal divulgou, né, a precarização como life work, um negócio assim, não lembro, é isso? Então, olha que chique, que bonito, né? Tudo isso para induzir o trabalhador como que se aquilo fosse uma coisa boa para ele. E a gente sabe que não é. Coincidentemente, eu conversei com um trabalhador lá em Águas de Lindóia há uns 15 dias. Ele foi conversar comigo e ele disse assim: Aguinaldo, eu trabalhava em tal empresa, registrado, saí, estou trabalhando de motoboy há 6 meses. Está bom. Eu achando que eu ia ganhar mais, não sei o quê. Só que tem o seguinte, cara, minha mãe é doente e eu cuido dela, tá? E eu pensei, se eu sofrer um acidente, eu não vou ter cobertura de nada, né? Então, o que é que eu faço? Eu digo, volta para o mercado de trabalho, volta a ter sua carteira assinada, que você vai ter todos os seus direitos. Assim, nossa, que luz, né? Tomara que a maioria dos trabalhadores começasse a pensar dessa forma, né? Hoje é o que a gente chama de capitalismo de plataforma, né? É esse tipo de emprego, de subemprego ao que os trabalhadores estão submetidos. Tá? Então, essa é a situação atual. E a tendência é piorar ainda mais se a gente não tomar cuidado. O que é a ideia da plataforma? Trabalhadores por aplicativo. Ok. Né? Então isso é capitalismo de plataforma. É o neoliberalismo entrando novamente com todo o poder econômico, com a mídia favorável, não é? Sem a regulamentação do Estado, que é isso que eles querem. Não, sindicato para quê? Né? Inclusive na discussão da regulamentação das plataformas digitais, a frase é essa, né? Não queremos sindicato, né? Inconscientemente o trabalhador de que aquilo vai ser bom para ele, e não é, que ele está trabalhando sem proteção. Qual é a responsabilidade que a plataforma tem se o trabalhador se acidentar? Nenhuma. Não tem responsabilidade nenhuma, você vai se virar sozinho. Você é patrão de si mesmo, como o neoliberalismo aponta, não é? Você é patrão de você mesmo, você tem que cuidar do seu carro, da sua moto. A plataforma não tem responsabilidade nenhuma, os custos são todos seus, entendeu? Então, assim, é uma precarização do trabalho realmente, não é life work, né? É precarização na veia. E como você comentou aí, né, sobre a precarização, a pessoa fica doente, por exemplo, não vai ser uma perda só para o trabalhador. A União, o Estado, o município também vai perder, porque ele não recebe, a pessoa vai pagar talvez o mínimo lá do INSS, só para dizer que contribui, né? Que é o que a gente vê por aí. E agora está aquela nova... O governo está querendo implantar, né? Tentando ver se consegue regularizar o trabalho do motoboy e tudo, né? Isso para amenizar. Esse é um ponto que a gente vai já a gente vai aprofundar daqui a pouquinho. Então, Aguinaldo, você estava falando só uma coisa aí que eu acabei lembrando, que na realidade essa reforma mesmo, ela começa com um golpe de 2016 com o governo Temer, né? E o Supremo Tribunal Federal, é importante dizer isso, né? Que vai viabilizando aí a terceirização generalizada em toda a economia. Depois ela vai continuando com o governo Bolsonaro, sobretudo com a limitação do Ministério do Trabalho, das ações de fiscalização. Era assim, terra arrasada. Temer e Supremo começaram
e o governo Bolsonaro, nesse sentido, deu continuidade a esse processo. E nós tivemos uma situação grave, que foi a pandemia, né? No seguinte sentido, a pandemia também agrava a precarização do trabalho, porque muitos trabalhadores passam agora a trabalhar em casa, né? Remotamente. Pois é, e aí eu tive situação de pacientes jovens que eu atendia também, em que eles tiveram salários reduzidos, direitos como vale alimentação reduzidos, e tinha um problema, né? Muitos deles eram de categorias que os sindicatos eram muito frágeis, ou os sindicatos de cartório, né? Que não estavam na luta dos trabalhadores. Então as pessoas perderam os direitos, só que tudo se justificava pela pandemia. Então a pandemia agravou isso daí. E o que também agravou, que vocês tocaram aqui, na questão dos trabalhadores, os chamados motoboys, trabalhadores de aplicativo, os trabalhadores e trabalhadoras de plataformas. Não esquecendo que a gente pensa sempre em motoboy, mas tem as motogirls também. Perfeito, né? perfeito. Tem bastante, por sinal. Então isso foi uma situação. Como é que vocês viveram nesse período em relação, né? E aí, se você também puder falar o nome todo do sindicato e o perfil de trabalhadores que vocês representam, como é que vocês foi e está sendo essa situação na base de vocês? Isso vem ao encontro do que eu falei agora há pouco. Os processos sociais recentes pelos quais o movimento sindical passou e toda a sociedade passou, que foram o golpe contra a Dilma, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, na qual nós fizemos, que é retirada de direitos. A gente está aqui no mundo do trabalho, no sindicalismo, mas quando você mexeu na reforma da Previdência, tirou o direito dos trabalhadores. Você fez a reforma trabalhista, que foi para mim uma deforma, ela foi uma reforma muito mais empresarial do que trabalhista, que atendeu aos interesses tão somente dos empresários, não dos trabalhadores, e isso que o trabalhador precisa ter consciência, e talvez hoje alguns tenham, né? E o Bolsonaro aprofundou a reforma trabalhista. E teve a pandemia, que também prejudicou muito, né? E, assim, a primeira medida do governo Bolsonaro, qual que foi? Mandar todo mundo para casa durante 4 meses, pensando que a pandemia ia durar 4 meses. Uma gripezinha. Isso. Depois foram aqueles deputados ruins da esquerda, né, que conseguiram auxílio maior. Ele teve que, por obrigação, não foi por livre e espontânea vontade do Bolsonaro, foi porque os deputados de esquerda pressionaram para o auxílio emergencial. E houve redução de salários, nós reduzimos salários. Agora, a nossa atuação na pandemia foi um momento muito complexo, né, para todo mundo, difícil, inclusive para as empresas. Ela não foi difícil só para o trabalhador, né? Ela foi difícil também para as empresas. A questão é que nós tínhamos um governo totalmente voltado para o grande empresariado, tá certo? E preocupação zero com os trabalhadores. Essa era a grande realidade, tá certo? Então, assim, a pandemia foi um momento extremo, né, para todo mundo, mas, chamando aqui para a nossa responsabilidade, nós em Águas de Lindóia, o Sintoresca, a gente, toda a nossa diretoria, o presidente Antônio Carlos, né, e a diretoria como um todo, nós evitamos mais de 1.000 empregos. Você veja, numa cidade de 18 mil habitantes, nós evitamos mais de 1.000 demissões, né? Mais de 1.000 demissões na cidade, porque os empresários ficaram sem saber o que fazer e nos chamaram para uma conversa, né? Houve empresa que demitiu logo de primeira quase todo mundo, né? Mas algumas empresas vieram conversar com a gente. Nós arrumamos dispositivos na própria CLT que garantiram a permanência desses trabalhadores nas empresas sem ter a necessidade da empresa mandá-los embora, né? E foram garantidos esses empregos através de cursos, né, com o Sebrae para você descontar em parcela do seguro-desemprego posteriormente. Então, nós achamos mecanismos, né, que preservaram esses empregos, além de diversos acordos com as empresas, inclusive para isso também, tá? Para manter os trabalhadores empregados, mesmo com salário reduzido, né, mesmo com essas condições precárias, mesmo com tudo. O que aconteceu pós-pandemia é que muita gente foi para o trabalho remoto. Então, assim, hoje qual é a realidade, né, pós-pandemia?
não em relação à saúde, mas o mundo do trabalho, é que existe uma deficiência de profissionais. Tá? Boa parte desses profissionais foram para o mercado informal, plataformas, trabalho remoto, eles migraram para isso aí. Muita gente também foi embora, né, voltou para suas cidades. Isso aconteceu. E está uma deficiência muito grande, as empresas estão reclamando bastante. Né? Aqui na nossa região. Aqui na nossa região. E como um todo, né? Eu tenho um amigo lá da Paraíba, um sociólogo, chamado, não sei se vocês já ouviram falar, o Rossandro Klinger. Né? Nossa, sim. Ótimo, né? Muito bom. Nossa. Ele veio dar uma palestra em Monte Sião e eu fui assistir. Né? Eu estava assistindo uma palestra dele e ele falou assim, olha, depois desse fenômeno da pandemia tudo, sabe? Ele disse, a minha esposa, ela é fã do Elton John. E ele estudou nos Estados Unidos, né? Um tempo lá. E fazia uns 4 anos e juntou com a pandemia, que não podia, né, viajar. Uhum. Depois que passou esse período, né, que o pessoal podia se deslocar, o Elton John foi fazer um show lá nos Estados Unidos e a esposa dele queria ir. Ele disse, ele tem residência lá ainda, tudo. Ele disse, então vamos, né, vamos lá. E foi na cidade que ele estudou, passou uns 4 anos estudando. É uma cidade pequena, pelo que ele falou, sabe? Aí ele disse que entrou no supermercado e percebeu que haviam 10 caixas, por exemplo, 10, 20 caixas, mas só tinham 2 atendendo. Aí ele foi falar com o gerente e disse assim, olha, nossa, como evoluiu aqui, né? A tecnologia, que não tem, só tem 2 trabalhadores, 2 caixas atendendo. Ele disse, não, é falta de trabalhador. Não tá sem gente para trabalhar assim. Lá nos Estados Unidos, né? Isso faz uns 3 anos. E sabe o que acontece também? Não é só por causa do efeito pandemia, é assim, a gente hoje está numa situação seguinte, o cara falou para ele, tem altos executivos aqui no país que estão deixando as suas empresas, apesar de ganhar bons salários, ir para empresas que ganham menos, mas têm um ambiente de trabalho melhor. Ele tem um tempo maior com a sua família, entendeu? Então, assim, também é por isso a falta. Esses altos executivos aí é outro patamar, né? Eles estão saindo dessas empresas por isso, porque querem mais saúde, mais bem-estar, mais qualidade de vida. Então, está acontecendo também esse fenômeno, né? Além dos outros normais, que a gente sabe que o pessoal saiu. Hoje, dificilmente você encontra um jovem que queira trabalhar sábado, domingo, feriado. Aí eu puxo para a nossa categoria, para o nosso setor. Pois é, e o setor como é que é o nome do sindicato? É importante você falar o nome do sindicato. Sindicato dos Trabalhadores em Hotéis, Bares e Restaurantes de Águas de Lindóia e Região, é o Sintoresca, com TH, Sintoresca. Isso. Então é isso. Que tem a subsede aqui em Socorro, onde nós estamos temos agora. Essa subsede aqui em Socorro, temos uma subsede em Bragança Paulista, uma subsede em Mogi Guaçu, uma subsede em São João da Boa Vista e a sede fica em Águas de Lindóia. Uhum. Então esse é o nosso conjunto aí a nossa base estrutural, né? Aqui em Socorro a subsede está há quanto tempo? Aqui em Socorro, esse local, já estamos há uns 10 anos já. Não nesse local, que já mudamos de endereço. Ok, mas aqui na cidade, eu acho 10 anos. Meio de 10 anos. Tá? Legal. Dagnaldo, ainda nessa questão importante que você falou, as pessoas não querem trabalhar no final de semana. A gente também percebe que no comércio aqui em Socorro, sobretudo os jovens, né, e são os setores que empregam o maior número, né, de pessoas aqui, embora uma mão de obra relativamente pequena, a mão de obra registrada, né? A precarizada não tem esses informes aqui da cidade. A gente vê que o comércio também é o famoso 6x1, né? E só folga segunda-feira, geralmente. Quem é o trabalhador hoje na tua base? Né, que o pessoal fala do setor de turismo, que é, né, onde a base está vinculada a esse setor da economia. Quem são esses trabalhadores? Faixa de idade, gênero? Como é que estão as condições de trabalho deles? Então, partindo lá do pressuposto que o turismo eu acho que é o que mais emprega pessoas, o setor acho que do mundo, o que mais emprega pessoas é o turismo, né? Hoje, felizmente, a gente não vê um robô servindo ninguém ainda,
né? Já existe, mas não diretamente assim no restaurante, mas já existe, né? Então, assim, quem são os nossos trabalhadores? Faixa etária variada. Quando a gente fala que o pessoal não quer esse compromisso, ficar 8 horas, 6 dias por semana, feriado, domingo trabalhando, a maioria são jovens. A maioria são jovens, né? O que é que eu imagino, assim, as pessoas que não querem determinadas funções, determinadas obrigações, elas têm que ser, no mínimo, capacitadas para alguma coisa, né? Porque aí justifica. Eu não quero isso porque eu sou especialista nisso, tá? Mas se você não tem nada, se você, né, você está dependendo do mercado de trabalho, e seja qual setor que você for trabalhar, então você já vai sabendo do que você vai enfrentar, tá certo? Qual é a preocupação do sindicato? Que as empresas respeitem, né, os direitos dos trabalhadores, certo? E a gente briga muito por isso, né? Mas isso aí que eu falei é uma dificuldade que a gente está percebendo no momento, tá? Dessas pessoas. Isso vem tudo à tona, isso tem tudo a ver com a pandemia, né, com pós-pandemia, com o trabalho assim, de plataforma, remoto, é uma desregulamentação grande, né? Ninguém tem controle sobre nada, então é preciso ter esses cuidados, tá? Bom, por que você não quer trabalhar mais no mercado de trabalho que é normal trabalhar no sábado, no domingo, no feriado, né? E você é remunerado dentro das condições para isso, entendeu? Porque existe muito trabalhador especialista no turismo, né? Existem chefes de cozinhas magníficos aqui na região, tem muitos bons, entendeu? Então, assim, determinadas funções, elas também são restritas, não é? Você pega a base toda, sim, aí você tem uma certa dificuldade, né? Mas, assim, no geral, o que a gente percebe é que esse pessoal que está com essa resistência de trabalhar sábado, domingo e feriado são os mais jovens, tá? A realidade está mudando a mentalidade. Eu acho que daqui a 30 anos, muitos empregos que a gente percebe agora, que a gente, né, nós temos agora, vai sumir, entendeu? Vai desaparecer. De que forma vão enfrentar isso? O que é que vão fazer com essas pessoas que vão ficar desempregadas aqui? Você pega o setor agrícola, que é pujante, né, para a economia brasileira, para o PIB, olha que legal, aí a televisão, a mídia corporativista, o PIB, não sei o que, o agronegócio é pop, tá, e foi importante esse ano, mas não gera um emprego. Que tipo de riqueza é essa para o país? Tem riqueza para um setor da sociedade. Para a maioria dos trabalhadores, a renda não é dividida. O PIB per capita, ele esconde alguns fatores. Por quê? Porque o Brasil tem uma alta concentração de renda. Então, assim, não é que a mídia ela divulgue errado, ela passa uma informação falsa. As estatísticas deles estão corretas. Mas para quem interessa? O problema é esse. Você pega lá o PIB per capita, a renda do brasileiro, em média, aumentou aí R$200, hoje está em R$2.000. Um exemplo, uma hipótese, né? Mas é para todo mundo R$2.000? Não é. É sempre Você renda pega média. 1% da população que ganha altos salários, né? Então há uma distorção nesse dado. Isso é muito óbvio, é claro, né? E há uma distorção nesse dado aí. Não é real, ele não é correto. A estatística é correta. A gente não está dizendo aqui que a mídia faz um trabalho falso, uma informação falsa, mas ela tem os interesses dela. Ela divulga para quem interessa. E pode ser qualquer governo, né? Não é porque agora é o governo do PT, podia ser outro governo, né? Para quem interessa essa informação hoje, então a gente vai direcionar dessa forma. Não é que eles estejam errados na informação, na estatística, no cálculo, mas eles direcionam. Isso é muito claro, a gente sabe disso. Sim. E em termos de participação de mulheres no setor, né? Ela é pequena. Como é que vocês analisam isso? Porque geralmente, né, apesar da legislação proibindo salários diferentes para a mesma função entre homens e mulheres, a gente vê que há um rebaixamento nos empregos que são dominados por mulheres, né? O rebaixamento salarial. É assim também no setor? Isso é uma luta do movimento sindical há algum tempo, mas infelizmente a realidade ainda é essa. Eu não poderia dimensionar em números, mas a participação da mulher no nosso setor ela não é baixa, porque nós temos camareiras, faxineiras,
Porque camareiras, né, é difícil um homem ser camareiro, apesar de existir, mas a maioria são as mulheres. Agora vamos puxar para garçom e garçonete, a maioria é garçom, né? Então, você vê as garçonetes, a participação das garçonetes ela é mínima, então a maioria é garçom. Camareira, a maioria são mulheres. Então há uma certa divisão aí, sabe, que a gente não menciona, não tem como mensurar, mas não é a participação baixa das mulheres no nosso setor, não é baixa não. Ela é bem relativa, assim, é bem significativa. Uhum. E entre os sindicalizados, as mulheres são sindicalizadas, né? São maioria? Como é que... Não, eu acho que não são maioria, mas também não é muito baixo o índice de sindicalização. Apesar que nesses tempos aí de ataques, né, ao movimento sindical, a taxa de sindicalização ela foi lá para baixo, né? Então, assim, isso coincidiu lá com os anos 90 e agora veio com o golpe da Dilma, com a reforma trabalhista, e baixou muito a taxa de sindicalização. Então, tudo é um conjunto de coisas, né? Não é um momento, né? Quando se trata de movimento sindical, é uma luta histórica. Não é hoje que a gente está vivendo isso hoje. A resistência ela tem que ser permanente, a luta tem que ser permanente, porque os ataques eles são históricos, né? Então, assim, houve momentos bons, claro que houve. 2003 até 2015, né, o movimento sindical deu um pulo aí, mas, assim, no geral, a luta ela é histórica, ela é constante, né? A gente está sempre aí lutando e eu acho que é esse o nosso papel, né? Principalmente agora com essas dificuldades, esse pessoal todo que está desprotegido, como é que o sindicato vai fazer? De onde virá as forças para reivindicar os direitos dos trabalhadores? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser essa regulamentação? Qual será a participação dos sindicatos a partir de agora? O que é que o sindicato vai fazer? De onde virão as forças revigorantes para o movimento sindical enfrentar todo esse desafio, né? Que é a precarização, que é o neoliberalismo, né? Como é que a gente vai fazer? Então, que lideranças? Existe uma renovação de liderança no movimento sindical? Nós passamos por uma crise de liderança muito forte, né? De estrutura, tudo. Então, assim, é preciso o movimento sindical sentar, começar a pensar nesses problemas, né? O que a gente vai fazer daqui para frente? Né? Nosso maior líder hoje é o nosso presidente Lula, com quase 80 anos de idade. E quem que vem depois? Quem virá depois? Será que tem alguém? Difícil arrumar um líder, né, como ele hoje é um líder mundial, né? Então, assim, vai ser complicado, vai ser demorado aparecer outro, né? Aguinaldo, você, no começo da entrevista, você falou que é isso, o Dia do Trabalhador, 1º de maio, os trabalhadores têm que comemorar, lógico, né? Acho que o aumento do salário mínimo real que nós nunca mais tivemos desde então o governo Dilma, não sei se chegou a ter, eu acho que não, porque o Itamar já cortou com o orçamento também para a área de saúde e educação, né, o teto para os investimentos sociais, só foi retomado agora no governo Lula, não é? E então é isso, quer dizer, isso é uma conquista, eu acho que isso tem que se comemorar. No geral, o salário mínimo aumenta, os patrões necessariamente deveriam aumentar, reajustar o salário, mesmo para quem está acima do mínimo. Então isso é uma conquista. Agora, você também falou que tem muito que lutar ainda, né? Pensando aqui no setor, né, que o sindicato representa, quais são aí as bandeiras de luta de vocês na região, né? Como que vocês estão trabalhando isso? Como é que vocês estão organizando os trabalhadores? Inclusive, se der uma palhinha, né? Porque geralmente o pessoal desconhece, mas o reajuste ele tem um acordo, né? Que é a data base. Conta um pouquinho para a gente como é que está isso. Então, nós também comentamos aqui sobre desregulamentação, regulamentação, né? O neoliberalismo, que é a precarização, que é sem a participação da legislação, sem nada, né? Trabalhador livre e espontâneo para negociar com o patrão, né? Então, assim, a gente trabalha estritamente dentro da lei. Quais leis são essas? A mãe das relações de trabalho é a CLT,
que foi tão, né, difamada, combatida, né, para interesse dos empresários, não dos trabalhadores, né? Temos a Constituição que garante, né, a participação dos sindicatos. E temos as convenções coletivas, que é isso que os sindicatos negociam com o sindicato patronal. Isso é bom que o trabalhador saiba, né, o que é uma convenção coletiva de trabalho. Nós temos 54 cláusulas, são muitos benefícios para os trabalhadores que a gente consegue, tá certo? E além da CLT, da Constituição, das convenções, nós temos alguns acordos coletivos com as empresas. Esses acordos coletivos, eles são para formalizar alguma coisa que ela está fora da convenção coletiva, é um benefício a mais, uma mudança, sabe, que sempre beneficia os trabalhadores. Então, é assim que a gente trabalha, é assim que a gente luta. A convenção tem 54 cláusulas, que é reajuste salarial, inclusive nossa database foi agora 1º de março, né? Nós temos a questão da cesta básica, que a lei não garante a empresa da cesta básica para ninguém. Quem consegue isso é o sindicato. Né? Nós temos, no nosso caso, a folga dominical, uma vez por mês, e mais a folga da semana, que é a questão dos 6 por 1. Né? Apesar do STF ter decidido no final do ano passado que as mulheres teriam 2 folgas, mas isso é uma polêmica grande, ainda não está colocada em prática. Né? Então, assim, essa nossa bandeira de luta é assim, isso falando formalmente, né? É assim que a gente trabalha, né? Brigando lá com os patrões para conseguir melhores condições de vida, melhores salários para a nossa classe trabalhadora. Então é bom que o trabalhador saiba disso, porque às vezes, quando é benefício, ele acha que é a empresa que dá de livre, espontânea vontade, porque é boazinha. Quando é prejuízo, ele acha que é o sindicato que não conseguiu nada. Então, mas isso serve para a gente perceber, para eles, né, para os trabalhadores perceberem, quanto é difícil a nossa luta. Porque, como eu falei no início, quem tem o poder econômico de demitir é a empresa. Né? Então, assim, não é o sindicato, não é o setor laboral, é o setor empresarial que comanda. E os sindicatos são necessários para essa intermediação. A gente falou tanto em precarização, a alta rotatividade é um problema sério. O empregador ele tem livre espontânea vontade para demitir a hora que ele quiser, quando ele quiser. Né? Por isso que se reclamou tanto da CLT, porque tem essas, né, tem que pagar a multa, tudo. Por isso que os empresários queriam trabalhador sem direito nenhum. É para isso, o trabalhador precisa entender isso. Você tem sua garantia lá, você tem sua multa do FGTS, você tem tudo. Então, assim, sem a participação do sindicato, sem a CLT, você não teria isso. O trabalho precarizado não te dá isso. O contrato intermitente, se ele não tiver regulamentação, não te dá isso. Os trabalhos de plataforma, né, sem regulamentação, não te dá isso. Então, quem garante isso são os sindicatos. Verdade, Naldo. Quanto à rotatividade do trabalhador, que você falou agora aí, isso não é prejudicial ao empresário que está... Se ele manter o trabalhador por mais tempo trabalhando, para ele não é mais vantagem, porque o trabalho que ele tem que treinar essas pessoas, o trabalho que ele tem, né, de dar condições para ela, treinamento, não é muito mais vantagem do que ter essa alta rotatividade que normalmente às vezes o próprio empresariado força para ter, né? Não é, seria mais vantagem de cativar o trabalhador com treinamento, né? E não somente na questão de direitos, mas na identidade da empresa, na cultura empresarial, não é? Então, essa rotatividade, você trabalha pouco tempo com os trabalhadores, com a massa e faz essa rotatividade, demite tudo, de vez em quando, você não cria identidade para a sua empresa. Você nem cria uma cultura empresarial. Né? Também na parte do lado do trabalhador, que tem que se qualificar, primeiramente, né? Tá numa empresa lá não sei quantos anos, isso também não é ruim para ele, isso é bom. Né? Tem que entender que isso é bom para ele. Que nem você falando, né? Eu estou há 4 anos aqui em Socorro, mas há 17 como turista, né? Somando os 4 anos e mais o restante que eu... Então é tão gostoso você chegar num restaurante, num hotel e ser sempre atendido por aquela pessoa que você já conhece. Isso é tão importante, né? É a questão da cultura, né, da empresa. Cria uma cultura. Nós temos alguns cursos profissionalizantes que a gente, antes da pandemia, nós fazíamos todos os anos, né?
e paramos por causa da pandemia. E esse ano, eu acho que no mais tardar, no próximo ano, nós vamos voltar a fazê-los. E sabe quem são os professores? É o próprio trabalhador. É o garçom. Esse garçom qualificado, né, que tem um curso de qualificação, que tem uma preparação, é o curso para recepcionista, para garçom, garçonete, para esculturas em frutas e verduras, né? Então nós fizemos já, eu acho que vários cursos, não sei dizer a quantidade, mas antes da pandemia todos os anos nós fazíamos. Paramos, né, porque não pôde fazer mais, e agora nós vamos voltar. Tem um mestre lá de Águas Lindóia, que inclusive é diretor nosso, o Paulinho lá da... Pode falar o nome da empresa? Tá, Chique Shop 2, é esse garçom que você está se referindo. Ele é ótimo, tá? Ele quem dá as instruções, ele quem organiza os cursos profissionalizantes lá. Então, assim, a gente tem essa preocupação, sabe? E a gente precisa vincular isso à empregabilidade, à vaga de emprego. Falar com as empresas, olha, a gente tem tal pessoa preparada para o que você quer, certo? E para fazer esse vínculo de priorizar quem fez o curso, né? Nesse sentido, entendeu? E aí eu acho que isso que vocês dois estão falando tem uma questão, assim, eu tenho um amigo que foi fazer um curso voltado para associação hoteleira, pousadas, etc., e de qualificação do setor, melhorias no setor, e também de alguns empresários e empresárias, ou de pousadas, ou de rede hoteleira. A gente escuta muitas queixas da mão de obra aqui em Socorro. Só que o interessante é que é isso um pouco que você toca, é a questão da qualificação, a permanência, a estabilidade no trabalho que não tem, né? Então, a empresa precisa hoje cada vez mais pensar, né, já que tem cartão fidelidade, como tornar fiel este trabalhador e trabalhadora à nossa empresa. Então, como pensar um pouco nessa estabilidade? Porque a gente também, às vezes, todo mundo se queixa dos trabalhadores e trabalhadoras. Agora, ninguém faz um olhar crítico à atuação também da política das empresas, dos empresários e empresárias. Parece que só tem um lado. Então, quando os trabalhadores reivindicam aumento ou direitos, não pode, vai aumentar a inflação, é gasto, não sei o quê. Agora, e quando os empresários reivindicam do Estado mais recurso, porque precisa para fazer capacitação ou precisa para outros tipos de investimento, isso também onera o orçamento público, mas aí tudo bem, né? Então a gente vai percebendo que tem dois pesos, duas medidas nessa questão da relação de trabalho ali, né? Como é que faz, então, para manter esse trabalhador fiel? Então, em relação à fidelidade, né, do trabalhador e à qualificação, como é que eu vejo? Eu tenho até dois exemplos bem cotidianos, né, para a gente expor aqui. Acho que as empresas têm que mudar um pouco a visão. Primeiro, um trabalhador qualificado, ele é ótimo para a empresa, né, desde que ele seja reconhecido por isso. Na maioria das vezes não é, e eu vou te dizer por quê. Eu trabalhava no hotel de Águas Lindóia na recepção, junto com um amigo meu que falava fluentemente inglês, tá? E apareceu uma oportunidade de emprego para ele, em outra empresa, e ele foi, né, conversar com o pessoal para ver como é que faria. E ele falou que a empresa precisava de alguém que falasse inglês, porque recebia muita gente de fora, e ainda recebe, né, e de outros países, né? E ele perguntou se ele ganharia alguma coisa a mais por isso, e a empresa falou que não, o salário seria igual para todo mundo. Ele não foi, tá? No meu caso, eu fui fazer um curso de inglês, né, para me qualificar, eu trabalhando, mas assim, o meu chefe fazia questão de, no dia, que era um dia por semana, veja só, que eu ia fazer o curso, ele me colocar no horário do curso para trabalhar. Então, assim, essa mentalidade tem que mudar, para você criar uma identidade. Quem é que não quer hoje um trabalhador qualificado? Acho que as empresas querem, elas preferem, né? Mas tem que ver o lado dela também, tem que mudar a maneira de administrar, a maneira de lidar com isso. Eles têm que deixar de pensar que quando o trabalhador se qualificar, se alguém oferecer uma oportunidade melhor, ele vai embora. Então, ele também ofereça. O trabalhador não é bom para ele, não tá cumprindo com a sua necessidade, não está servindo a empresa,
Isso é uma relação não de servidão apenas, mas de troca, né? Quando nós passamos lá atrás a sermos assalariados, nós começamos a trabalhar por uma simples necessidade, para suprir as nossas necessidades. Quando o trabalhador ele é qualificado, na minha visão, ele ultrapassa um pouco esse patamar. Ele passa a ser um tipo de trabalhador que as empresas vão atrás dele, e não é que ele corra atrás das empresas, tá? Dessa concorrência aí desleal, não é? E atrás de um emprego a todo custo para suprir suas necessidades. Então, quando e é isso importante, as pessoas se qualificarem, para saber que é bom para elas, independente do que a empresa pensa, né? É bom para ele como profissional, né? Porque, gente, todo mundo tem que trabalhar. O trabalho dignifica o homem, né? Isso já é dito há muitos e muitos anos. E é verdade. Você imagina você passar o dia inteiro em casa sem fazer nada, sem ter o que fazer, sem ter para onde ir, sem ter para onde sair, sem ter aquele horário de você sair para o seu emprego, né? Uma loucura. A gente não ia aguentar isso, entendeu? Então, assim, as pessoas têm que ter essa consciência, os trabalhadores, de qualquer que seja a área, qualquer que seja a função que ele exerce dentro da empresa, e se qualificar, porque ele vai ser diferenciado, né, dos outros, não em termos de querer ser melhor do que ninguém, mas profissionalmente, eu falo. E se ele não ganhar uma oportunidade naquela empresa, certamente em algum outro local vai ter alguém que olhe com melhores olhos para ele, e ele vai ser qualificado, ele sendo qualificado, ele vai ser beneficiado, ele vai ser valorizado. E é isso que a gente espera, né, do mercado de trabalho. É para isso que a gente luta, é para isso que a gente quer melhores condições para o trabalhador, mas também quer que as empresas se desenvolvam, porque sem emprego não existe trabalhador, sem empresa não existe empregado, sem empregado não existe sindicato. Então, é ilusório, né, essa visão de que o sindicato quer prejudicar a empresa, muito pelo contrário. Pensa bem, se a gente lutar para as empresas fecharem, não tem emprego. Justamente o contrário, a gente só apenas queremos que as empresas respeitem os direitos dos trabalhadores. Ponto. Né? Seja uma empresa que ela tenha seu trabalhador lá, mas que ela respeite os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Simples assim. Respeitando os direitos, para nós é uma empresa boa. Se não respeitar os direitos, é uma empresa ruim. E a gente vai combater. É esse o tom, é essa a conversa. Quando você falou em qualificação, eu vejo isso acontecendo muito em São Paulo, né? Em São Paulo, as grandes empresas estão fazendo leilão em pessoas que têm uma qualificação excelente, boa. As multinacionais estão perdendo funcionários para as empresas do exterior. Elas estão preocupadas porque não está tendo, devido a pandemia que teve aí, houve um atraso na qualificação do povo também, e muitas pessoas estão tendo convite do exterior para ir trabalhar lá. Então as pessoas estão largando o Brasil para ir trabalhar no exterior. Isso é uma coisa muito ruim, e se a empresa não der valor naquele acordo, por exemplo, a pessoa, o cara que é preparado, ele arruma uma pessoa para trabalhar lá fora, recebe um convite lá. Aí ele chega, antes dele ir, ele vai conversar com o patrão. Olha, eu recebi uma proposta assim assado, vamos fazer um acordo, eu prefiro ficar aqui. Mas eles não querem, eles falam que não dá. E com isso estão perdendo mão de obra qualificada. Quando você falou leilão, como assim? Leilão, as empresas as empresas de fora estão oferecendo mais dinheiro para o brasileiro qualificado e trabalhar. Entendi o sentido do leilão, ok, é como se fosse assim, né? Quem dá mais. Exatamente. Quem dá mais pega o trabalhador. Esse é o problema, exatamente isso. Isso está acontecendo muito. Uhum. Assim, por um lado, assim, eu acho que em relação às empresas, né? Como eu falei, quando a gente fala em qualificação, vaga de emprego, não é só salário, porque para o empresário aumentar o salário vai ser prejuízo para ele, né? É o investimento no trabalhador, o investimento na empresa também. Mas a questão não é só essa. Hoje, quando a gente fala de precarização, de que o jovem não quer mais trabalhar sábado, domingo, feriado, são condições de trabalho no geral, é bem-estar no ambiente de trabalho. Se não houver isso, não adianta salário, ele vai suportar por um tempo, mas depois ele vai perceber que aquilo não está sendo benéfico para ele.
termos de você ter um tempo mais de lazer com a sua família, não é? Você ter um ambiente de trabalho legal, que não te estresse tanto, tá? Então, assim, não é só salário, não é só se qualificar para ganhar um bom salário. Você tem que ter condições, tem condições de trabalho legais, até para a empresa manter a cultura empresarial dela, manter aquele trabalhador lá. Porque senão, você percebe que hoje é um conjunto de coisas, não é? Essa visão simplória, que é só reajustar, vou ganhar mais, isso acabou. Então hoje é um conjunto, é o estado de bem-estar social, não é? Que tem que ser levado para dentro das empresas, entendeu? Então, assim, as empresas precisam mudar a visão delas também em relação a isso. Só uma questão importante que eu acho que duas coisas só que você toca. Primeiro, ter trabalho importante para a saúde mental. Agora eu vou falar do meu campo da psicologia, com certeza, do que a gente ficar inutilizado às vezes em casa. Isso para todas as pessoas que podem, né, têm as condições de trabalho. Mas o problema é que o trabalho, quando ele não é digno, que ele é estressante, que é baixo salário, tudo isso que você trouxe são condições ruins, precárias, ele não gera essa saúde, ele gera o contrário, o adoecimento. Eu sou útil, mas eu não mereço o suficiente pela utilidade que eu vejo que eu tenho, né? Então, fica uma situação em que hoje a gente vai tendo cada vez mais os quadros de depressão dos trabalhadores e trabalhadoras, o que acarreta prejuízo para as empresas também, no sentido geral. E uma ideia só para a gente poder pensar que hoje, principalmente entre os mais jovens, predomina muito uma visão distorcida da liberdade. Não, vou ficar... tal, é legal, pejotização, eu entro a hora que quero, ou trabalho em casa, ou trabalho de plataforma. Só que as pessoas só esquecem uma coisa, que a liberdade só é vantajosa quando o poder está do lado de quem precisa. E é essa discussão que não é pautada, né, quando se fala hoje que falta liberdade ao nosso país. Falta, mas precisa ver quem é que mais se usufrui da liberdade. Então, essa questão da liberdade ela é uma questão que ela passa como se fosse assim, eu sou livre, tudo bem. A que custo? A que preço? Por isso que a gente fala do bem-estar no ambiente de trabalho. Você deve, como psicólogo, conhecer dois autores atuais, que é o Byung-Chul Han, que ele tem um livro chamado A Sociedade do Cansaço, e tem o Yuval Noah Harari, que eu recomendo, né, para quem quiser dar uma olhada na obra dele, isso é muito legal. Que ele fala justamente isso aí, dessa questão dos suicídios, né, do que está acontecendo hoje, depressão, né, e envolve tudo isso aí. Às vezes o jovem, assim, não é que ele não queira trabalhar, ele não vê motivação para trabalhar, e precisa haver essa motivação, tem que ter. Primeiro vem através da qualificação, verificar o ambiente de trabalho se é legal para ele ou não, daí, né, começar a sua jornada. Então, assim, quando a gente fala de as empresas mudarem a mentalidade, é isso, é perceber que o trabalhador doente, você exigindo que seu trabalhador vai trabalhar doente, ele não vai produzir. É você não querer pegar no pé porque o cara leva um atestado médico e achar que a pessoa está sem querer ir trabalhar, porque quem tem a autonomia, a autoridade de dizer que a gente está em condições de trabalhar é o médico. Não é o gerente da empresa, não é o dono da empresa, não é ninguém, é o profissional de saúde. Então, se ele atesta, né, que eu não posso trabalhar, e a empresa tem que aceitar. Se o funcionário não estiver feliz com o que ele está fazendo, ele não vai seguir adiante. Para a empresa é ruim, ele não vai produzir. Então, Aguinaldo, estamos chegando aqui nos nossos momentos finais. Aí eu queria pedir para você falar um pouco como é que é o funcionamento aqui da Subsede, do sindicato, né? Também para ficar a dica das pessoas que precisarem procurar, enfim. Aqui na Subsede de Socorro a gente funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Nós temos a Fernanda aqui que atende. Nas terças-feiras temos atendimento jurídico, né? E em Águas de Lindóia também o mesmo horário, com atendimento jurídico, atendimento odontológico, né? Bragança Paulista segue o mesmo exemplo também, com atendimento lá na Subsede, assim como Mogi Guaçu,
e São João da Boa Vista. No mais, as outras são 25 cidades, né? As restantes nós não temos subsede, mas quando podemos nós atendemos, vamos em busca lá do trabalhador e receber o trabalhador, né? Do que ele precisar, a gente está lá sempre apto a recebê-lo, tá? E nossa atuação aqui na base como um todo, não é? É através das negociações coletivas, das assembleias nas empresas. Aqui em Socorro a gente faz bastantes assembleias também, e é dessa maneira que a gente atua, tá? A atuação nossa no sindicato é essa. Nós temos uma campanha premiada, né, que oferece sorteios trimestrais para toda a nossa categoria, e no final do ano nós temos o sorteio de 2 motos, né? E é bem bacana. A gente tem transmissão ao vivo pelas mídias sociais do sindicato, então aqueles trabalhadores que puderem acompanhar e que quiserem participar, a participação é através da nossa carteirinha de sócio. Portanto, quem não tiver a carteirinha, né, corra para confeccioná-la, para fazê-la, porque aí vai estar participando, além dos direitos, né, que a gente consegue através das convenções coletivas, que são os reajustes, né, os benefícios econômicos e sociais. Nós temos a campanha premiada, que está um sucesso, está uma adesão bem bacana, né, dos trabalhadores estão gostando e premia, né? Nós temos vários assim, prêmios, cartões de valores para a pessoa gastar durante o mês, né, nos sorteios trimestrais, sabe? Vários brindes, e no final do ano a gente fecha com o sorteio das 2 motos. Antes da pandemia nós sorteávamos apenas uma, mas nós agora passamos a sortear duas motos. Isso é investir, né, o dinheiro do trabalhador, tem um retorno para ele, além das conquistas através aí das formalidades, das legislações, das convenções coletivas, dos acordos coletivos. A gente oferece essa campanha para os trabalhadores, né? Então é muito bacana, está muito bem aceita, né? Então eu aproveito aqui e falo novamente, aqueles trabalhadores que não são associados, procure se associar, procure fazer sua carteirinha para participar da nossa campanha salarial, que é muito bacana. E aí, o endereço do sindicato, caso procurem, queiram procurar? O endereço aqui eu não sei de cor, né? A sede é Rua das Rosas, 832, bairro Assunção. Uhum. A Fernanda, que é a nossa secretária, teria que passar, mas eu não sei de cor. Não, e eu sei, acabei vendo, mas esqueci. Mas a gente coloca depois num trechinho. É Travessa? Não tem. Não tem. Não. Mas, enfim, Aguinaldo e Elcio também, há uma coisa que a gente não pode deixar de esquecer, é que na hora que você estava falando, né, lá da terra onde você nasceu, na Paraíba, eu me lembrei da Margarida Maria Alves, né, a grande liderança rural, e que deu origem, inclusive, após o assassinato dela, a Marcha das Margaridas, feita pelo movimento de mulheres, movimento feminista, pelo MST, pela CONTAG, enfim, pelas diversas organizações rurais do campo e também da cidade. A gente tem esse momento em que a gente se aglutina para reforçar a importância da luta, né? E a Margarida era da região do Brejo, né, lá na Paraíba. Eu tive também a oportunidade de conhecer. Ela é de Alagoa Grande, terra do Jacques do Pandeiro. Isso mesmo. Muito lutadora, pelos direitos dos trabalhadores rurais, né? E ficou aí na história do movimento sindical como uma grande líder. E daí veio a Marcha das Margaridas para homenageá-la, muito bacana, muito legal. Nós tivemos outros líderes em outras regiões do país, né? Sim. Isso aí muito, assim, as pessoas precisam saber disso para ver que a luta nossa, ela é difícil, ela não é fácil, mas o pessoal está aí, graças a esses desbravadores, esses lutadores, nós estamos aqui até hoje, e lutando ainda mais pelos direitos dos trabalhadores. Certo. Aguinaldo, muito obrigado pelo seu tempo. Eu sei que você tem que ir agora para os locais de trabalho. Isso. E te agradecemos muito, ao Elcio também, ao Itamar, né? E vamos nos falando, conversando e vendo outras oportunidades também, se você, né, identificar assim, trabalhadores também que queiram dar o seu depoimento. Eu que agradeço a oportunidade, tá? Muito obrigado pelo convite, né? E dizer aos trabalhadores que eu não citei o telefone e endereço daqui, que eu não sei de qual, mas o telefone de Águas de Lindóia é 3824-3367, prefixo 19,
E ligando lá, a gente passa o contato das outras localidades, se assim for necessário. Tá? Ou se não, na internet também. Quando Também, você entra no faça. site do sindicato, subsede, tem lá o subsede. Tem no Instagram, Facebook, está tudo lá, tá bom? Legal. Muito obrigado. Eu que agradeço. Até mais. Valeu, Tim. Obrigado.